Olá, meu nome é Jorge Oneck e hoje eu vou falar com você a respeito de pressão atmosférica e água. É uma sequência das aulas de tensão superficial da água, de irrigação e drenagem, entendendo a água e o comportamento da água. A pressão atmosférica, específico dessa aula é pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a tensão superficial da água. Quando a gente fala tensão superficial da água, estamos falando da força de molécula de água atraindo molécula de água. Isso não significa que a água não tenha afinidade com algum material. Mas se essa força de afinidade da água é maior do que a afinidade com o material, portanto a água trabalha mais dificultosamente com o material, quanto maior é a tensão superficial da água. De novo, pressão atmosférica alta, mais alta é a tensão superficial. Pressão atmosférica baixa, mais baixa é a tensão superficial. Então veja só, quando nós temos pressão atmosférica alta? No inverno. No inverno, a tensão superficial é alta, a pressão atmosférica é alta, é difícil trabalhar com a água. No verão, a pressão atmosférica é baixa, a tensão superficial da água baixa em função da pressão. Estamos falando só de pressão atmosférica. Portanto, quanto menor a pressão, mais fácil é trabalhar com a água. Por quê? Porque a tensão superficial da água diminui. E aí, qualquer afinidade com o material pode ser maior do que essa tensão superficial da água. Ok, inverno temos alta pressão, no verão temos baixa pressão. Portanto, no verão é muito mais fácil trabalhar com água. Vai ver, por isso, as plantas no verão crescem tão bem. Ok, dentro da planta, eu gostaria de que vocês soubessem que nós temos uma pressão negativa. Ou seja, a pressão negativa dentro da planta significa que nós temos menos de uma atmosfera de pressão. Não interessa aqui quantas atmosferas negativas, e nós temos várias, né? Dependendo da planta, numa árvore, a gente pode chegar a dezenas de pressões negativas. Mas veja só, quanto menor a pressão, menor é a tensão superficial. Se eu tenho pressão negativa, então a tensão superficial cai de forma absoluta. E veja que a água dentro da planta não tem mais contato com a atmosfera. Ou seja, não tem mais contato líquido-gás. É só líquido com o material, os dutos, né? Os caminhos condutores da água, da seiva, né? Então, a planta cria uma pressão negativa dentro dela para que a tensão superficial da água seja a mínima possível e que a água trabalhe com o material da planta. O que é o material da planta? As paredes dos tubos, né? Onde a seiva é conduzida. Então, veja só, a pressão é negativa, a tensão superficial abaixa e a afinidade com o material aumenta. Então a água tende a trabalhar junto com o material. E aí vem a capilaridade e empurra essa água para cima. Se você pegar uma planta, se você pudesse pegar uma planta e colocar dentro de um balde, mesmo assim, lotado de água, mergulhasse ela como um peixe, mesmo assim a planta perderia água. Por quê? Porque dentro dela a pressão é negativa. E a água que está no balde está a uma pressão atmosférica. Então, para a planta, tanto faz se ela está dentro da água ou não. Ela vai perder água. Por quê? Porque a hora que abrir o estômago, a pressão negativa faz com que o material saia. E é assim que ela realiza a transpiração. Ok. Outra questão que a gente pode levantar em chuva, né? Em umidades relativas muito altas, né? Alguém pode questionar, falar, a umidade relativa está muito alta, a planta não está transpirando. Não faz a menor diferença para a planta. A pressão é negativa.
é tão diferente a pressão da água dentro da planta em relação ao que está do lado de fora, que ela acaba perdendo água de qualquer maneira. Então a planta usa do recurso alteração da pressão para poder ajustar a tensão superficial da água a seu favor. E como a planta não pode mudar a composição das paredes de célula do seu material, ela usa do recurso criar uma pressão negativa para afetar o comportamento da água para que ela possa trabalhar com a água. E eu estou falando só de pressão atmosférica. Em uma outra aula falarei dos outros 2 fatores que afetam a água, que é soluto e temperatura. Hoje falamos só de pressão. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.